Hoje se sabe que povos primitivos, nômades e seminômades, possuíam grandes conhecimentos geográficos das terras em que habitavam e muitas vezes guiaram os exploradores noutros séculos e regiões dos vários continentes. Vários exploradores concordam em assinalar nos primitivos duas faculdades máximas que o diferenciam do homem sedentário: aquilo que se chamou a visão telescópica, capacidade para divisar ao longe vultos ou acidentes que escapam totalmente à vista ainda mais aguda do homem civilizado, e uma extraordinária memória visual. A essas duas faculdades devem os primitivos seu grande sentido topográfico e a possibilidade de reproduzir graficamente em couro, madeira ou com fibras vegetais os caracteres mais salientes do meio geográfico em que vivem ou que percorrem. De que os índios brasileiros possuíam nos séculos de 500 e 600 essas notáveis qualidades de orientação não faltam provas. O historiador Gabriel Soares assim relata sobre uma das tribos: tem os tupinambás grande conhecimento da terra por onde andam, pondo o rosto no sol, porque se governam com o que se atinam grandes caminhos pelo deserto que nunca andaram. E da mesma forma que utilizavam o sol durante o dia, à noite utilizavam as estrelas em seu percurso noturno. Segundo o padre francês Claude d'Abbeville, esses índios conheciam vários planetas e estrelas de primeira grandeza, e constelações que designavam por diferentes nomes, quase todos de animais. Mas o que se diz sobre os Tupinambá pode se aplicar à família Tupi em geral, fato da maior importância sabendo que o Tupi foi o aliado, ou parente, ou auxiliar direto dos portugueses, nos seus movimentos de expansão, e em particular dos bandeirantes de São Paulo. Essas considerações já dão uma ideia da importância do índio na expansão geográfica dos portugueses, e principalmente das bandeiras paulistas na América do Sul. Astronomia rudimentar, a representação cartográfica do território não passam de manifestações do mesmo e maravilhoso sentido de orientação. Como outros povos nômades, os primitivos habitantes do Brasil foram verdadeiras bússolas e mapas vivos. O movimento das bandeiras paulistas trazem aos poucos a europeus e luso-brasileiros o conhecimento desse imenso território, que em grande parte já era conhecido pelos indígenas tupi-guaranis, que se deslocavam por todo o litoral atlântico, pelo Rio do Prata e o Amazonas, mantendo-se em contato com outras tribos vizinhas como os Aruac, que chegaram a adotar sua cultura e a língua geral, que antes mesmo da chegada dos brancos já era um instrumento de unificação social e cultural e que facilitaria os primeiros ensaios de adaptação dos portugueses à vida nos trópicos. Além disso, os portugueses aprenderam com esses índios vários métodos de proteção, defesa e subsistência durante a marcha a pé, uma técnica própria de construção naval e navegação fluvial. Desde 1494 havia-se firmado na Europa o Tratado de Tordesilhas, pelo qual se dividiu o globo terrestre entre Portugal e Espanha para suas futuras conquistas, por um meridiano traçado a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Reserva-se o hemisfério situado ao oriente desta linha à expansão dos portugueses, o do ocidente à Espanha. Essa linha divisória faria com que o Brasil tivesse por limite ao norte a Baía de Maracanã, próximo ao delta amazônico, e ao sul Iguape, no atual estado de São Paulo. Assim, o meridiano de Tordesilhas amputava a vasta unidade geográfica e econômica, rodeada pelas bacias fluviais do Rio Paraguai e do Rio Madeira. Para os portugueses, o tratado era inviável, o que os levou a falsear a representação do Brasil nas cartas geográficas. Em relação aos antigos moradores da terra, os Tupi-Guarani, havia grande contraste cultural em relação aos índios dos Planaltos dos Andes. O primeiro mapa delineando o Brasil foi feito por Lopo Homem, em 1519. Aí se vê o Brasil definido pela primeira vez pelo traçado e nas legendas, com uma vasta unidade geográfica humana, compreendida entre as bacias fluviais do Amazonas até o estuário do Prata. Na linguagem da época e na literatura cartográfica, a chamada Ilha Brasil ficava entre essas duas grandes bacias hidrográficas, com um grande lago em seu interior, e ao norte de um rio e ao sul do outro se vêem duas bandeiras, reivindicando para a soberania portuguesa o imenso território intercalado. Perto do ano de 1543, o espanhol Fernando de Ribeira diz ter subido o rio Paraguai até quase as suas fontes. Ao chegar a Assunção, contava Ribeira que os índios o informaram de um reino de Amazonas e de um grande lago, a Casa do Sol, os dois próximos dali. Amazonas e índios, habitando as margens desse lago, eram ricos de ouro, prata e pedras preciosas.
Por sua vez, o português Antônio Rodrigues, que fez parte dessa expedição, afirmava que tinham chegado perto do Maranhão e das Amazonas, o que, conforme a nomenclatura da época, equivalia a dizer o Rio das Amazonas. O conceito de Ilha Brasil não é científico e exato. A Ilha Brasil é um mito expansionista em que se antecipa o problema do conflito de soberania entre Portugal e Espanha na América. Traduz o sintoma da impossibilidade de dividir o território de forma artificial, como no Tratado de Tordesilhas. Território esse que forma uma vasta unidade indivisível, uma realidade geográfica e humana já vivida sob certo aspecto pelos índios e entrevista pelos colonos portugueses. Os bandeirantes que durante o século de 600 partiam de São Paulo, guiados pelos índios, sentiam-se no direito de precedência na expansão e pela herança cultural recebida dos indígenas, seus aliados, os legítimos senhores daquela região, articulada a sua por um sistema circulatório que tinha origem em São Vicente, as duas fundidas numa unidade geográfica mais vasta. Desde meados de 500, era opinião comum entre os colonos do Brasil que o meridiano de Tordesilhas cortava o continente, não pela Baía de Maracanã, ao sul do delta amazônico, e por Iguape, no litoral de São Paulo, mas desde a foz do Paraná, abrangendo a Bacia do Prata e grande parte da Bacia Amazônica. Desse ponto de vista, todos os movimentos de expansão dos civis ou dos jesuítas espanhóis nos estados do atual Rio Grande do Sul e Paraná representavam, aos olhos dos colonos portugueses, odiosas usurpações de soberania. Em 1523, o português Aleixo Garcia, náufrago de uma expedição espanhola ao Rio da Prata, tendo ficado na ilha de Santa Catarina, organizou uma expedição que, partindo das costas do atual estado de Paraná, conseguiu atingir o Império dos Incas, em plena região dos Andes. Com ele seguiram 4 ou 5 dos outros náufragos e uns 2.000 guaranis, que serviram de guias ao aventureiro português, pois conheciam não só a existência do opulento Império Incaico, mas também os caminhos que levavam até ele, graças a migrações anteriores. Assim, Aleixo Garcia apresenta-se na história da América como uma espécie de pré-bandeirante. A expressão mais típica das bandeiras se deu em São Paulo, porque ali se fundiram dois povos, o luso e o tupi. O luso teve mais que os outros estrangeiros uma atitude plástica de sociabilidade e compreensão, sem quebra de autoridade em face do indígena, e finalmente porque as condições geográficas favoreciam enormemente esse tipo de expansão. Os índios conheciam as estradas naturais que levavam através do continente, a regiões economicamente ricas. Os portugueses os tomaram como guias e foram, com seu auxílio, apoderar-se dessas riquezas, e muitas vezes ocupar o respectivo território. É possível ter sido este o caso de Aleixo Garcia, chefe da tribo que conduziu, em cujo âmbito de família grande entrara pelo casamento. Foi possível arrastar consigo e dirigir outras e numerosas tribos do mesmo grupo cultural, desde o litoral de Santa Catarina até o Império Incaico dos Andes. Em 1615 já existiam 3 companhias em São Paulo. 5 anos passados, com os assaltos inimigos, Martim de Sá nomeia vários capitães, mas é em 1624 e nos anos seguintes, ao calor da invasão holandesa e sob a ameaça repetida do assalto à Vila de Santos, que a organização e o serviço das bandeiras ganha maior extensão e incremento. No ano de 1635, apresentam-se em frente à Barra de Santos algumas naus holandesas de guerra. O capitão Mó de São Vicente ordena à Câmara de São Paulo que acudam imediatamente ao porto, todas as companhias com soldados que na dita vila houverem. Nesse ano divulga-se em São Paulo, com o mesmo significado de milícia e sertanista, a palavra bandeira. Na história das bandeiras, o nome mais importante é Raposo Tavares, sendo aquele que percorreu os maiores caminhos, sendo peça importante na demarcação do território brasileiro ao largo de toda a região norte e na assimilação de parte do sul do Brasil, que ao longo dos anos vinha sendo ocupada pelos jesuítas espanhóis. Foram abdicadas funções de soberania política para as instituições religiosas dentro do Estado espanhol, daí a importância política e geográfica das bandeiras que se destinaram ao sul para a soberania do Estado português na América. Antônio Raposo Tavares é português, nascido na região do Alentejo. Tudo indica que era descendente de cristãos novos pelo lado materno. Cristão novo era a designação dada aos judeus e mouros conversos ao cristianismo, que residiam no Portugal de então. Aos 20 anos de idade, acompanhou seu pai quando este veio assumir a capitania de São Vicente.
Poucos anos volvidos já as atas da Câmara de São Paulo em 1627 o colocam como amotinador do povo na organização de Bandeira ao Sertão. No ano seguinte, há notícias da sua partida para o território do Guairá, à frente de uma grande bandeira contra as missões dos jesuítas, em cujo ataque se demora até 1629. Havia anos que duas concepções políticas se digladiavam, a do poder civil de que os corajosos paulistas se julgavam delegados pertinentes para administrar os índios e a do poder teocrático dos jesuítas, que os iam arredando, como incapazes daquela função. Neste caso, Raposo Tavares foi apenas o mais prestigioso representante da sociedade em que vivia, quer na capitania, quer no Estado. Que outras e poderosas razões econômicas impelissem mandantes e mandatários do assalto não há que negá-lo, mas a economia não explica, por si só, a política anti-jesuíta dos paulistas. Uma hombridade quase bárbara, uma pujança de vitalidade reprimível e o anseio de afirmar a personalidade própria incapacitavam esses rudes para sujeitar-se à disciplina dos jesuítas, e muito mais quando defendidos pela lei. Já em 1607, Hernando Arias de Saavedra propunha a Filipe III da Espanha a criação de uma província autônoma de Guairá, que abrangesse o atual estado de Santa Catarina e a ilha do mesmo nome, onde se poderia fundar o porto ideal para escoar a prata do Potosí na Bolívia. No século XVI era perceptível pelo mapa do Brasil em que São Vicente, a primeira fundação urbana dos portugueses no país, defrontava Assunção e comandava um sistema de caminhos fluviais e terrestres que conduziam ao Paraguai, que era montante, que era jusante daquela cidade. Facilmente se entende que o ponto de cruzamento dessas estradas e a sua frequência pelos portugueses eram a região e o momento em que um conflito de soberania estava prestes a estourar entre as nações de Portugal e Espanha. Se os espanhóis não foram propriamente bandeirantes, não é porque deixassem de praticar expedições de presa contra os índios. A documentação dos jesuítas está cheia de queixas contra as malocas, que assim os espanhóis chamavam as suas entradas ao sertão, para aprisionar índios, e contra os maloqueiros, aqueles que as realizavam. Em carta de 1614, o padre Torres se refere aos terríveis tigres espanhóis, que não só pegavam os índios não cristãos das aldeias em que viviam, mas arrancavam também índios e caciques até mesmo das reduções destinadas aos padres. Só passados 15 ou 16 anos os portugueses se atreveram a tanto. Não só índios, mas até paulistas que se atreveram a adentrar o território de Guairá chegaram a ser encarcerados. O que levou os espanhóis a encarcerar os bandeirantes que penetravam no Guairá eram motivos de soberania econômica e política, que supunham violada, conflitos de nação a nação, entre as quais a velha hostilidade e antagonismo de interesses estava longe de se haver apagado. Sobre a difícil empreitada que eram as bandeiras, testemunha em carta um dos padres da época. Sabemos que os portugueses voltaram cansadíssimos e que tiveram muitas desventuras no caminho, até comer sapos e cobras, por não achar outras coisas no caminho de terra. Estão sempre em caminho a pé, tão largos, tão dificultosos, tão escassos de todo o necessário para esta vida, padecendo tanta fome, cansaço, desnudez, estando sempre acordados com sustos em tantos e tão contínuos perigos de corpo e de alma, para conseguirem 4 índios que amanhã lhes fugirão ou morrerão, e eu para ganhar almas imortais para Deus. Talvez o nome maior do movimento chamado bandeirismo seja o de Antônio Raposo Tavares, sua primeira grande bandeira sendo a de Guairá, território estabelecido dos jesuítas espanhóis, que viviam nessas comunidades junto de milhares de indígenas. Em 1628, o governador do Paraguai, que já havia passado pelo Brasil, sabendo das intenções dos bandeirantes, deixou de sobreaviso os padres da companhia. O capitão da vanguarda de Raposo Tavares, que desceu pela margem esquerda do rio Tibagi, em direção à aldeia da Encarnação, prendeu 17 índios dessa redução. Nessa altura, os padres já haviam mobilizado, e se acredita que armado 1.200 índios que marcharam sob o comando do superior, Ruiz Montoya. Do outro lado, chega em Piratininga Raposo Tavares como chefe de 90 mamelucos e um guerreiro tupi, como chefe de 2.200 índios aliados dos paulistas, se dispondo a invadir o Guairá. Tudo indica que a batalha tenha durado 6 horas, das 8 da manhã às 2 da tarde. Foram as reduções da Encarnação, Santo Antônio, São Miguel e Conceição as que sofreram mais rude embate dos assaltos,
Saindo vitoriosos dessa incursão, os bandeirantes sob comando de Raposo Tavares aprisionaram milhares de índios, enquanto outros milhares fugiram em canoas, e expulsando os jesuítas espanhóis da região, ampliando as fronteiras do Brasil e assegurando a posse dos territórios dos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul. Apenas expulsos do Guará, os jesuítas apressaram-se a expandir suas reduções no território do Tape, no atual estado do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo no Itatim, extremo sudoeste do atual estado de Mato Grosso. Enquanto Raposo Tavares no ano seguinte era escolhido pelo conde Monsanto para ouvidor da capitania de São Vicente. Em 1635, apenas 2 anos após a fixação das reduções na bacia do Jacuí, estalou o conflito entre jesuítas e os índios das reduções de um lado, os tupi e bandeirantes do outro. O padre espanhol Ximenes, com seus índios, atacou e destruiu a casa de um coligado dos luso-tupis. Estes guerreiros coligados, na base da aliança tribal, que habitavam essa região, reúnem-se e destroem as reduções dos índios, que representavam, aos olhos deles, um perigo e ameaça mortais à sua organização social. Mas os índios cristianizados caem sobre os caciques ou coligados dos paulistas, que fogem. O padre Inácio de Sequeira testemunha, em 1635, que o porto de Laguna era o único da região onde podiam entrar embarcações, e quando lá chegou, os padres encontraram 62 embarcações dos portugueses, das quais 15 eram navios de alto bordo, que tinham saído de Santos em março e já por ali andavam, no intuito do resgate de milhares de índios carijós. Se infere que os portugueses não só haviam penetrado pela laguna na direção dos Tape e por Guaibirenda, o lugar onde hoje está Porto Alegre, mas também que os índios cristianizados haviam atacado e vencido os portugueses em 2 batalhas campais. A 2 de dezembro de 1637, pelas 8 da manhã, Antônio Raposo Tavares enviou uma carta aos padres da redução, ao fim da qual declarava que vinha por comida para sua gente e declarava que vinha em paz. Em face do silêncio dos padres, avançou com sua tropa e, ao som de tambor e de trombeta de guerra, se aproximou da redução. Os bandeirantes começaram a atirar com arcabuzes sobre alguns índios. Foram-se acercando cada vez mais dos que estavam dentro da paliçada, ao passo que os irmãos e outros índios se defendiam com grande valor, derrubando alguns dos atacantes. 5 horas demorou o combate e, vendo os bandeirantes que não podiam entrar, com uma seta inflamada lançaram fogo à igreja coberta de palha. Começou a abrasar-se a igreja, e com ela as imagens sagradas, até que por fim um dos padres, levantando um lenço branco, gritou-lhes que olhassem se eram cristãos, que já bastava de lutar e houvesse paz. 1 hora depois, Raposo Tavares entrava no povoado, onde dentro da paliçada que reforçou, situou as suas forças. As bandeiras de reivindicação territorial no sul do estado do Brasil, sob comando de Raposo Tavares, segue-se imediatamente a bandeira fluvial de reivindicação de soberania no estado do Maranhão-Pará. Comandada por Pedro Teixeira, entre 1637 e 1639, subindo o Amazonas até o Peru e contrariando os interesses do Estado espanhol, respondem a essas 2 bandeiras as mesmas reações por parte da coroa espanhola e o mesmo discreto aplauso dos maiores responsáveis do governo português, na metrópole e no Brasil. Nessa época, as rivalidades no reino se acirravam, pois Portugal ainda estava integrado à Espanha, dentro do que se chama a União Ibérica, mas o altivo povo português nunca tinha se acostumado a essa situação de subserviência, e o que se dava na América do Sul era um reflexo claro das disputas entre os 2 reinos. As reduções jesuíticas no sul do Brasil eram comandadas por jesuítas espanhóis, que naquele momento, dadas as indeterminações de território, se consideravam como assentados em domínios da Espanha, o que, obviamente, era visto como usurpação por parte dos portugueses e paulistas, sendo que, ao que tudo indica, os próprios jesuítas portugueses não se opunham abertamente aos interesses do Estado português, e por via da consequência as ações de expansão dos bandeirantes. No ano de 1640 se dá a liberdade do povo português, e as intenções de alargamento do território brasileiro aumentam na corte e no Brasil. Nessa década, ao longo de 6 anos, nenhum documento atesta qualquer atividade de Antônio Raposo Tavares na capitania de São Paulo, e daí a inferência de alguns historiadores de que por essa época ele tenha feito uma viagem ao reino, algo que secreta, para deliberar sobre o território brasileiro,
e se preparar para a viagem que seria a maior de todas e mudaria de forma definitiva o mapa do Brasil, a grande Bandeira dos Limites. O objetivo da bandeira era abrir passagem até o Peru e preparar, por assim dizer, o terreno para a realização de outra expedição, pois corria fama de que havia prata naquelas regiões. Sob o ponto de vista econômico, é de notar que poucos núcleos coloniais do Brasil, como São Paulo, ofereciam tão grande contraste com as cidades do Peru seiscentista, especialmente as cidades de Lima, Potosí, La Plata e Cusco eram os grandes centros da riqueza e cultura de toda a América do Sul. As minas de prata e mercúrio, em pleno rendimento até 1630, sustentavam, com pequeno esforço dos espanhóis, essa economia. Lima, comunicando pelo seu porto de Calau com o Panamá e daí com Sevilha e pela estrada de Cusco, Potosí e Tucumã com Buenos Aires, tornou-se a metrópole mercantil e cultural de toda a América do Sul, espécie de meca para todos os estrangeiros, especialmente os portugueses. No polo oposto, São Paulo era uma vila de gente empreendedora e vigorosa, acostumada aos maiores trabalhos e fadigas, mas vivendo com poucas comodidades. As suas fontes de riqueza limitavam-se à agricultura, à pecuária, à caça do escravo índio e a uma escassa mineração do ouro. Todas as memórias da primeira metade do século XVII nos deixam entrever São Paulo, apesar das suas riquezas em trigo e carnes, como uma espécie de democracia urbana luso-tupi, cujo sóbrio e bárbaro estilo de vida resultava da fusão das duas raças e das duas culturas, uma dando organização e sentido político ao nomadismo da outra. Nessa época existiam duas vias pelas quais os paulistas entravam no Peru, a de Assunção, que levava diretamente através do sertão de La Plata e Potosí, que era a via normal dos que procuravam internar-se para se fixar com demora no Peru, e a via de Santa Fé, dos que entravam em rápida incursão para de seguida regressar a São Paulo, trazendo índio serrano e carga de prata. Esta última via era muito difícil devido aos obstáculos das inóspitas planícies do Chaco, e os índios, em especial os Paiaguá do Paraguai e os Guaicuru daquelas regiões, duas etnias indígenas reconhecidas por sua grande força, altura e habilidades de guerra. A esse tempo, tanto portugueses quanto espanhóis eram ignorantes das verdadeiras distâncias longitudinais que separavam os países sul-americanos. Na América Espanhola supunham-se muito próximos do Brasil e vice-versa. Nos mapas de meados do século XVII, o rio Tocantins situa-se a meio do continente, figurando muito próximo das grandes cidades do Peru andino. Isso aconteceu até a última grande bandeira de Raposo Tavares. Lembremos que por essa época toda a região em volta do rio Amazonas ainda estava por ser explorada e conhecida em maiores detalhes, e por direito ainda não era posse de nenhum Estado-nação. Em 1656, na França, o Conde de Pagan dedica a seu rei uma obra de geografia física, econômica, política e de propaganda, que incitava o monarca francês à conquista da Amazônia. Nessa obra aparece traçado e situado com relativa aproximação para a época o rio Madeira, do qual o autor afirma que nasce na muito rica e opulenta província do Prata do Reino do Peru, e quando sua navegação for descoberta, os séculos futuros publicarão as grandes riquezas que ele sem dúvida há de trazer ao comércio do grande Amazonas. O padre Antônio Vieira alertava o Marquês de Niça dos rumores de que os franceses pretendiam se apoderar do estuário do Prata, mas os jesuítas espanhóis mais diligentes, desde 1644, pretendiam ligar o Itatim, ou seja, o sudoeste de Mato Grosso, com o Amazonas. Os paulistas não podiam ignorá-lo. Para eles era necessário tomar o passo aos missionários espanhóis, e esse seria um dos próximos encargos de Raposo Tavares. A linha traçada pelo Tratado de Tordesilhas passava pela boca do Amazonas, indo morrer no litoral de Santa Catarina, deixando a oeste imenso território que veio a ser brasileiro, mas que então pertencia às Índias da Espanha. O Reino do Peru, divisão administrativa dessas Índias na América, compreendia território em que se acham os estados de Mato Grosso, Amazonas, parte do Pará e de Goiás. A província de Quito, subdivisão do Peru, corria no Alto Amazonas. Navegar o Alto Paraguai, o Madeira, entrar a essas partes era, de acordo com a linha de demarcação, penetrar em territórios do Reino do Peru das Índias de Espanha. Ao que tudo indica, e a história não é tão clara nesse ponto, Raposo Tavares teria partido de Portugal, encarregado de uma missão em grande parte secreta. Só ele poderia conhecer os objetivos políticos relacionados com o plano do novo Reino do Brasil,
e com os graves problemas da formação geográfica, econômica e da segurança do novo Estado, nas suas relações com a América Espanhola. É possível que nem os seus mais próximos colaboradores conhecessem a verdade por inteiro. Os expedicionários partiram de São Paulo em duas tropas, a primeira com 120 paulistas e 1.200 tupis sob o comando de Raposo Tavares, a segunda com 80 homens acompanhados igualmente de índios, sob o comando de Antônio Pereira de Azevedo. Este último chega em meados de novembro ao Paraguai, que nessa época do ano é alagado e transborda em grandes pantanais, donde de espaço a espaço emerge algum arvoredo ralo, por detrás dos quais os índios paiaguás em suas canoas espreitavam para cair da cilada, sob a presa odiada dos bandeirantes. Ao mesmo tempo, na terra firme das margens, os guaicuru a cavalo espiavam também para cevar-se naqueles que escapassem. O padre Antônio Vieira, que ouviu o relato, ainda palpitante de emoção da boca dos próprios bandeirantes, conta: dentro de um mês se viram os executores da impiedade de atacar a redução castigados com peste, fome e guerra. Depois de encontradas as duas tropas, era impossível atravessar a planície entre o Cerro de São José e o Guapaí, inundada até fins de março, e subir as trilhas dos Andes, transformadas em rios. A expedição teria retomado o caminho apenas em abril. Acampados naquela elevação, os bandeirantes exploraram os cerros, à busca das sonhadas minas de prata. Mas em vão, embora a Bolívia seja o país mais mineralizado do mundo, não existem minas de metais na planície, entre aqueles cerros e Santa Cruz de la Sierra. O missionário padre Antônio Vieira apontou como objetivo da expedição os serranos, que habitavam a região andina do Alto Rio Grande, afluente do Madeira. Navegaram por esse grande rio até que tiveram que abandonar as canoas e seguir em marcha a pé, rumo norte e nordeste, até desembocar no mar. Lançadas as canoas ao mar, ao terceiro dia, lhe sumiu o rio entre os juncais. Mandaram descobridores buscá-lo, e só depois de 13 dias tornaram a encontrá-lo. Deliberaram a passar lá as canoas à pura força de braços e ombros, como se conta a fábula dos argonautas. Com exemplo de constância e valor, realizada esta difícil operação e embarcados aos 8 dias de viagem, chegaram à madre do rio, e finalmente gastaram 11 meses inteiros na navegação. O padre Souza Ferreira disse em seu livro América Abreviada que um escolto de bandeirantes havia baixado pelo rio Amazonas. Dessa forma se explicam certos casos, como o de Gaspar Vaz Madeira, que tendo tomado parte nas bandeiras de Raposo Tavares, incluindo esta última, ao fim da qual teria desaparecido. Dele não se teve mais notícia em São Paulo, e quando sua mulher faleceu, em 1686, esse fato ficou registrado no inventário. No dizer do historiador Jaime Cortesão, a bandeira dos limites se deu numa região tropical, entre duas das maiores bacias hidrográficas do mundo, e ora cortando planaltos de cuja aresta se precipitam rios encachoeirados, que obrigam a puxar as canoas a reboque, ou a varar por terra as cargas, ora atravessando pantanais mortíferos, ora rasgando picadas na selva, onde o índio, a onça e a cobra espreitam, já cortando as savanas ressequidas e estéreis, logo subindo aos contrafortes de uma das mais altas cordilheiras da terra, de cujos cimos, quando a neve se funde, a água se despenha em catadupas e torrentes, para depois correr em planícies monótonas e cálidas, enfim, em plena selva equatorial, uma escadaria de gigantes, de cachoeira em cachoeira, por um rio que atravessa a floresta, com a majestade de um deus, até desaguar no Amazonas, chamado o Rio-Mar, tamanho, volume, a vastidão e a grandeza das massas d'água que arrasta e precipita no Atlântico. Não se esqueça também que 2/3 dos sertões percorridos pela expedição eram inteiramente desconhecidos dos bandeirantes, e mais do que isso, estavam fora de qualquer conhecimento científico. Um mistério de serras, rios, cataratas, tórridos calores e frios de gelar. Homens e feras brutas rodeavam esse minúsculo punhado de homens. A natureza e a vida, antes de ser violadas, punham a sua máscara de ameaça e espanto. Abordam o Paraguai e os seus pantanais. Quase um ano passaram trilhando veredas ásperas e abruptas, entre selvas ou descendo rios vertiginosos, saltando por cachoeiras e rochas, carregando o barco e a tralha pelos varadouros improvisados na margem. Pelejam com índios, armados de flechas e arcabuzes.
A defesa obriga-os à ofensiva. Dão e recebem golpes, matam e são mortos. E sangrando ainda dos combates voltam à marcha. Em frente, os pantanais encharcam e alagam a planície. Recobrem os arbustos. A lama transforma-se em abismo que repuxa e afoga os homens. Por toda a parte o inimigo espreita, ora em canoa, ora a cavalo, patinhando no lodo. Corridos, os bandeirantes caem varados pelas flechas. Saltam no brejo e enfiam a custo por alguma senda da floresta. Mas os mosquitos são miríades, colam-se à pele e sugam com voracidade o sangue. Mais um pantanal, o do Taquaral, e depois a savana, sem fruto agreste ou água para molhar a goela ressequida. Os homens morrem à fome e à sede, e quando enfim, esquálidos, quase nus e cobertos de sangue e de lama, os que restam atingem o acampamento do Capitão Mor. Tremem de febre, devorados pela malária, o beriberi e quantas doenças tropicais a selva e o terreno alagadiço dos trópicos exalam. Descansam alguns meses e a marcha recomeça. Começa depois a escalada dos Andes. É possível entrever os bandeirantes lutando com os Chiriguano, inimigo tenaz que conhece como as próprias mãos o terreno que os outros pisam pela primeira vez. A neve e o vento gélido tolhem por todo sempre os membros dos que ficaram apenas feridos. O frio retalha as faces que o calor da planície apenas ressecou. Sangram, estão famintos e exaustos. O mais feroz e indomável dos índios, o Chiriguano, não lhes dá quartel e chegam os dias de partir. Pode imaginar-se o descalabro em que a reduzida bandeira chegou a Gurupá. Conta a tradição que o regresso de Raposo Tavares através dos sertões, que se entrepõem às duas regiões de São Paulo e Belém, durou anos, e ao fim dele se achou tão desfigurado que foi desconhecido por sua família e parentes. O mesmo se pode dizer dos outros bandeirantes. 3 anos e alguns meses em que atravessaram sertões inviolados, sofrendo todas as asperezas de terras nunca vistas e climas nunca experimentados, enfermidades várias para as quais não tinha remédio, nem defesa, e o estar continuamente alerta contra perigos certos e imaginários, deixaram os poucos bandeirantes que restaram, talvez 59, esquálidos, famintos, esfarrapados, mais parecendo fantasmas ou bichos que seres humanos. O padre Antônio Vieira se referiu a essa expedição como uma das viagens mais notáveis que até hoje se tem feito no mundo. A empresa de Raposo Tavares verificava com mais de um ano de antecedência sobre os espanhóis a navegabilidade do Rio Grande e as suas relações de afluência com o Madeira e o Amazonas, já anunciadas pelos Tupinambá. Pela primeira vez se adquiria a noção relativamente exata da profundidade em longitude da América do Sul, e em particular do espaço que medeia entre o Paraguai e os Andes. Este foi um dos mais surpreendentes resultados da expedição. Quando os jesuítas espanhóis temiam que os portugueses abrissem a passagem para o Peru, enganavam-se no objetivo real, ou melhor, nas consequências históricas da penetração dos bandeirantes naquela direção. Sob esse ponto de vista, o resultado, em definitivo, da bandeira de Raposo Tavares foi inverso daquele. Ela cerrou, sim e para sempre, a passagem normal e continuada dos jesuítas ou civis espanhóis entre o Paraguai e a planície de Santa Cruz, ou o Peru, e libertando os territórios do Itatim da ocupação pelos missionários da companhia, impedia-lhes para sempre a expansão na direção de Mato Grosso e do Médio Paraná. Raposo Tavares criou a primeira condição para a exploração de Mato Grosso e o descobrimento do Guaporé, que haviam de ser a chave ocidental dos limites do Brasil, no plano de Alexandre de Gusmão, para o Tratado de Madrid. A Bandeira dos Limites foi também a primeira expedição de reconhecimento geográfico, que abrangeu todo o espaço continental da América do Sul, compreendido entre as ribas do Atlântico e a Cordilheira Andina, alargando-se por cerca de 23 graus de latitude e 20 de longitude. Tornou-se a maior e mais árdua de quantas expedições de descobrimento se realizaram em toda a América, não só até a sua data, mas ainda até os começos do século XIX. Pondo de parte o trajeto andino e considerando apenas o percurso fluvial do Tietê ao Paraguai e daí por terra ao Guapaí, e baixando por ele o Mamoré, o Madeira e o Amazonas até Belém, essa vasta navegação mede 10.000 quilômetros. Se for acrescentada a travessia do Chaco, as explorações desde os morros chiquitanos para o Oriente e os desvios e flutuações da grande aventura na região andina, ela terá excedido, por certo, os 12.000 quilômetros.
Para falar apenas das mais notáveis expedições realizadas antes e depois da bandeira de Raposo Tavares, o descobrimento de Orellana em 1541, baixando o Amazonas, embora épico pelo arrojo, limitou-se a baixar o rio-mar e sempre nas mesmas latitudes. As de La Salle, o grande explorador francês do Mississippi, decorridas entre 1679 e 1682, desenvolveram-se em clima temperado, quase que exclusivamente no sentido do meridiano, e em 2 expedições. A de Lewis e Clark, que entre 1804 e 1806 exploraram o Médio e o Alto Missouri e o Colômbia até o Pacífico, embora tão notáveis pela audácia e os resultados, desenvolveu-se no espaço continental de 33 graus de longitude, mas muito reduzida em latitude e, por consequência, num âmbito menor. Realizada a expedição de Raposo Tavares em plena zona tropical e equatorial, também o esforço físico e os sofrimentos que os exploradores tiveram de suportar foram infinitamente maiores. O padre Antônio Vieira não poupa os elogios à bandeira, cuja grandeza épica intentou medir, mas compara a empresa de Raposo Tavares à dos argonautas, que tem apenas a dourá-la a lenda e o resplendor da Idade Antiga. Bem modesto padrão para medi-la. Aos argonautas faltou a grandeza bárbara do cenário, a variedade inóspita dos climas e o esforço múltiplo dos trabalhos, que exigia dos homens uma energia física e uma constância moral, que excediam a mais alta medida humana, pois devia fundir a força dos gigantes e a consciência dos heróis.